Mas isso, eu falei que essa série, O Reencontro no Deserto, ia ser uma série que é emocionante, pelo menos pra mim, ia contar uma história, né, de um ciclo e tal, e também ia ser um resumo de toda a minha experiência. É muita coisa pra falar. Puta, acho que tem que ter umas 3 dias pra falar tudo, né, que a gente tem de experiência. Positiva e ainda bem que eu tenho negativa também, porque agora eu sei exatamente na emergência o que tem que ter. Também tem essa, né? Bom dia. Dia 13 da viagem. Hoje tô em Cafayate, aqui na província de Salta, e vou lá pra. Eu sempre esqueço o nome dessa cidade. Joaquim Vitor Gonzalez. Hoje são aproximadamente 400 quilômetros. Tá 11 graus. Vou me vestir, tomar café, montar a moto e vou um pouquinho mais tarde. Vou passar de novo pela lindíssima Ruta 68. Importante, ó. Quem reclama do Chaco, tal, realmente pegar o Chaco com muito calor. Engraçado que todas essas coisas que eu falava lá no passado agora viraram grandes verdades, né? Lá o 73 que eu filmei um amigo caindo, aí virou 73 maldito, Chaco que eu um dia reclamei. Não é nada difícil, são retas e tal, só que se você pegar o Chaco com muito calor, realmente o que você tem que tomar cuidado é a hidratação. Você fizer direto até Rui Rui ou até Salta, ele fica muito extenso e cansativo demais mesmo. Então, assim, uma dica para quebrar isso. Essa cidade de Joaquim Vitor Gonzalez é uma cidade pequena, hotéis simples. Dorme lá para quebrar o Chaco. E aí você faz o Chaco, um dia você faz 590, no outro dia você faz mais 300, 200 tal. É isso, dá para dormir ali, beleza? Acompanha o dia aí. Bom dia para todo mundo. Tô falando baixo porque o pessoal tá dormindo. Foi legal ter acontecido isso porque eu tô num dia tranquilo. Eu até quero sair mais tarde porque ainda tá um dia lindo pra fazer a 68 novamente. Só que tá frio, bem frio. Mas fiquem sempre esperto com isso. Se é um dia pesado, isso aqui te quebra. Já aconteceu comigo. E ter que acordar todo mundo. Era muita gente de uma empresa tirar um monte de picape. Olha só. Minha moto tá aqui, ó. Eu achei que não ia. Tá vendo? Tem esse carro aqui. Já perguntei pra menina, ela vai sair. Disse que vai sair em 40 minutos e tal. Mas se fosse um dia pra você sair cedaço, isso quebra. Então fica sempre ligado em estacionamento de hotel onde você vai colocar. Vai entrar um carro, não vai? Qual que é a situação? É sempre isso aí. Beleza? Tô saindo aqui de Cafayate. Agora são 8h58. Quase que aconteceu aquele negócio que eu falei pra vocês do hotel. Eu já tinha falado com a menina da recepção, aí fui falar de novo. Mas se eu não falasse, o carro ia ficar na frente e eu sair mais tarde do que eu tinha programado, que era 9 horas mesmo. Bom, tá 15 graus, tá subindo a temperatura, era o que eu queria. Tá dando aqui no GPS 454, acho que é por aí. Até Joaquim Vitor Gonzalez, lembrei no nome da cidade, até que enfim. Bom, agora é ainda curtir mais uma vez a bela Ruta 68. E depois é retorno mesmo. Vamos conversando durante o dia aí. Valeu. Vou contar uma coisa pra vocês. A depender do seu planejamento, se ele tiver mais elástico, se tiver mais tempo, faça isso que eu tô fazendo. A Ruta 68, ela merece ser feita Salta Cafayate, Cafayate Salta. Porque
Bom, pelo menos na minha visão, muda a perspectiva, muda a visão. E o que você vê a beleza é a mesma, mas muda a perspectiva, é essa. Então, isso aqui é muito, muito bonito, muito bonito. Tá aqui, ó. Tô indo na boa porque já entrou na reserva. Ou eu ia mais 16 e voltava aí dar 30 e cacetada pra andar 100 pra cá. Ou eu vou na manha e vejo se dá pra fazer, porque tá com autonomia de 70. Falta 97. Sempre essa autonomia aqui, ela é mais baixa. Agora, o que não existe é umas coisas que eu ando vendo aí. Quando a gente tá viajando, começa a vir muito rios, né? Como a galera tá falando besteira, assim, tá inventando umas coisas. Eu vi um cidadão com uma, acho que era uma Duster. O cara com 2 galões acoplados na Duster porque ia fazer o tchaco. Cara, aí eu até comentei lá, eu falei, ó, me desculpe, mas não precisa de nada disso. O tchaco tem posto, pô. Agora, por exemplo, você vai fazer o Passo São Francisco, mesmo carro, aí tudo bem, tudo bem. Porque pode ter uma emergência, alguém passar mal, você tá numa ponta ou outra, tem que acelerar um pouco mais, o consumo aumenta. Mesmo para carro, para moto é obrigatório, né? Eu acho que eu faria, já deve ter passado o vídeo aí, eu acho que eu faria com um tanque só, do jeito que eu fui. Só que eu não quis pagar pra ver, porque eu falei, pô, já tinha acontecido alguns probleminhas, tal. Eu já tava naquele negócio que atacou aqui a minha respiração, tal. Eu falei, não vou pagar pra ver não, e coloquei o galão. Aí uma turma de motociclistas indo do outro lado ali. Cumprimentado, rapaziada. Ó, e não é que tem mesmo?
E tem combustível pelo jeito, gente na bomba. É isso aí. Tá vendo? E não sei, eu tô desconfiado que eu já parei nesse posto. Cara, esse pneu deu um tranco agora, a traseira. Ele dá uns... Vou falar sobre o pneu, gente. Tão curioso, né? O Mitas. Já parei nesse. Esse posto aqui tinha uma placa que eu achei que não estava aceitando cartão de crédito. Tá sim. Mas um negócio legal para prestar atenção é que eles estão aceitando Pix brasileiros em algumas máquinas, que é conversão direta, sem imposto e justa. Então pergunte se está aceitando, sabe? Duro era viajar há 20 anos atrás, que você tinha que viajar com saco de dinheiro e não tinha posto pra lado nenhum. Aí, hoje tá tudo beleza. Ó, liguei a câmera aqui na cidade Joaquim Vitor Gonzalez. Só pra vocês saberem o hotel, que aliás eu já tinha ficado, acho que 2 vezes nesse hotel, eu vou ficar a terceira. Não lembrava no nome dele. É esse aqui, é colocar no GPS aí, ou no... Se tiver com... É esse aqui, ó, Aires de Campo Hotel. Bem simplesinho. O problema é que o estacionamento dele é meio longe assim. É lá no final da rua. Vou encostar aqui. E é o final do dia 13. Tô aqui no quarto de hotel. Mas para finalizar, eu queria dar outra dica. É assim, Ruba, por que você faz isso, tal? Você ganha dinheiro com isso? Não, nunca ganhei dinheiro. Na verdade, teve uma época que eu até ganhei, mas nunca foi minha atividade fim, né? No começo, lá em 2008, gente, os primeiros vídeos brasileiros de estrada no YouTube são meus. E aí eu entendi, como eu comecei a viajar há muitos anos, eu entendi que tinha muita coisa da minha atividade fim que eu podia trazer para o mototurismo. E na verdade esse negócio de planejamento se difundiu, não sei se só eu, talvez muito por conta do Ricardo Atacama, quem é de São Paulo conhece bem, que é o pai do Eduardo. Hoje tem a Moto Nômades, que é uma empresa super conceituada de tour guiado. Inclusive já trabalhei com o Eduardo, então posso atestar que é um trabalho de excelência mesmo. Aí tinha, acho que Vantuí Beaupré, que eu acabei não conhecendo, mas é um cara das antigas também. E muita gente que não tem o nome na internet, né? Que viajava comigo, o Junqueira, Fernando Souza, que tem uma empresa em São Paulo. Esses caras e muitos outros, assim, que começaram esse negócio de viagem longa na América Latina. E aí eu comecei a falar na internet, meu canal cresceu pra caramba, tal. Aí as marcas começaram a me chamar, as poucas marcas que tinham. Não tinha BMW, não tinha Triumph, não tinha nada disso. Hoje já tem. E assim, hoje tem muito canal falando de mototurismo, muitas marcas e tal. Então assim, continuei falando porque é um hobby meu, um prazer. Eu amo fazer isso e amo passar informação. E eu passo assim, aqui no canal, e pra quem eu encontro vou dando os toques e tal. Aí tem gente que olha meio desconfiado e fala, mas o que é esse cara pra tá falando tudo isso aí? Será que ele sabe mesmo o que ele tá falando? Mas enfim, aí depois conhece um pouco a história e... Mas vamos lá. O que eu queria falar, dar mais uma dica, é o seguinte, isso aqui é novo, né? As coisas vão se modernizando. Por exemplo, o equipamento. Eu viajo com uma jaqueta, vocês vão ver os vídeos lá de 15 anos viajando 15, é a mesma jaqueta. Ela é boa, é muito boa. Ultimamente eu troquei as proteções dela, comprei umas proteções da Revit nível 2 e aí substituí. Só que é o seguinte, como a tecnologia vai incrementando esses produtos, ela ficou pesada. Hoje você tem jaquetas que te dão a mesma segurança, muito mais leves, né? E é uma jaqueta que, eu senti agora, vão ser 17 dias de viagem, né? Você vai sentindo, então... E outra coisa que surgiu no mercado, e aí eu testei é o tal do eletrólito. Não ganho nada da marca, é da Dobro, mas tem várias marcas. Aí o que ele é legal? Para hidratação. Eu me senti muito bem. Você joga em qualquer água, ou até no camelback é duro que vai ficando resíduo, vai ficando gosto, eu não jogo. Mas eu jogo na água, por exemplo, no hotel, jogo.
é um produto para te hidratar, ele repõe sais minerais. Ah, mas tem Gatorade. Muito mais do que essas bebidas isotônicas que você compra. Ela é um produto específico. Quem usa muito é ciclista. E outra que eu já usava em toda... Sempre tá na minha mochila e tal. É o Carb Up. Tem várias marcas também. Esse aqui também é da mesma marca. Por exemplo, você é aquele dia de 700 km, 800. Você tá nos últimos 300 e fala, puta, como eu queria que fosse agora o final. Carb Up. Dá uma... um up. Um up mesmo. Carb Up dá o up. Então é isso aí. Beleza? Para fechar o dia 13. Valeu, continue acompanhando. Estamos indo agora na reta final. Não é para perder a atenção nessa reta final. Início e fim são muito importantes para ter mais atenção ainda. É onde shit happens, entendeu? Então vamos pro finalizando com calma e consciência. Valeu, continue acompanhando.